E aí, moçada do segundo, beleza? A gente tá chegando no final do ano, né? E o que que acontece? Vocês têm que colocar as atividades em dia, mesmo que vocês não consigam agora ver se paga alguém para poder fazer para vocês, entendeu? Porque você já tá num ano atípico e ainda vai ficar sem fazer atividade, sem passar de ano. Então vamos lá, gente. Se o seu colega já terminou, tem o representante de sala que geralmente está com tudo em dia, né? Já fez tudo que tinha que fazer. Se você não tem condição, dá um jeito de pagar para ele, que muita gente começou a trabalhar, entendeu? Então dá um jeito de pagar para ele responder a sua apostila para você não reprovar, porque o ano já está atípico, né? Então vamos lá. O nosso slide aí, a questão 17 a 20, né? Para a gente poder ficar feliz, beleza? Ameaças e riscos da globalização. Por quê? Porque a globalização não tem jeito, né? Como diz o próprio nome aí, ela já está no mundo inteiro. Que mais? Ela tem pós e contras, e o contra da globalização ele é muito maior, né? E peraí só um pouquinho. Pronto, escrevi aqui. E aí não tem como a gente viver fora dessa globalização, a não ser que você seja de Marte, de Nárnia. Então você não vai participar dela, beleza? Bom, quais são esses riscos e ameaças sociais? Aprofundamento das desigualdades sociais norte e sul, que é o novo parâmetro de divisão do mundo, né? Divisão norte e sul, que são os países do norte são os desenvolvidos, conhecidos como ricos, e os do sul, conhecidos como subdesenvolvidos ou chamados também de pobres. Expansão da exclusão social nos países desenvolvidos, a crise do Estado, providência leva ao enfraquecimento da capacidade das famílias em fazer face às dificuldades. Enfraquecimento das comunidades e indivíduos devido à alteração rápida dos quadros de referência, diminuição da valorização pessoal, alastramento do racismo, que nós já estamos vendo aí que está uma coisa horrorosa tanto no Brasil quanto no mundo. Gente, pelo amor de Deus. É incrível, assim, é aterrorizante. É pior do que ver uma catástrofe natural. É racismo, é xenofobia. Xenofobia é aversão ao estrangeiro, é você ter nojo de pessoas que não são do mesmo, que não nasceu no mesmo país que você. Isso é aversão. Você tem, por exemplo, eu tenho aversão à barata, eu tenho aversão à lacraia, à cobra. Então, a xenofobia é a aversão ao que é estrangeiro. Eu odeio quem não é brasileiro. E fora do país, a xenofobia, ela é assim terrível. O povo mata mesmo com intenção de tipo, vamos brincar de matar esses pretos aí, ou esses africanos, ou esses asiáticos, entendeu? Aqui no Brasil, a gente ainda tem, assim, recebe muito bem todos os estrangeiros, só que a gente já tem, assim, uns grupinhos que são xenófobos, né? Xenofóbicos, desculpa, tá? E intolerância, intolerância a gênero, intolerância religiosa, pelo amor de Deus, gente, fala sério, isso é pior do que qualquer tipo de terrorismo. Surgimento de conflitos étnicos, né? Florescimento dos nacionalismos, aprofundamento das desigualdades na atribuição da riqueza entre norte e sul. Os países ricos vão ficar mais ricos e os pobres vão ficar mais pobres. E a palavra econômicos aí tá com acento errado, é porque o slide que eu copiei lá, ele é meio que espanhol, entendeu? Aí saiu assim. Ambientais. Alteração do ecossistema terrestre devido ao aumento da poluição, porque as pessoas não param de nascer e automaticamente não parando de nascer também não vai parar o aumento de pessoas e destruição e agravamento da destruição ambiental e etc. Quais são os desafios a enfrentar? A escassez dos recursos naturais renováveis e não renováveis, o esgotamento dos recursos, né? Catástrofes humanas e ambientais, intensificação dos conflitos regionais, aumento do desemprego e da precariedade do emprego, mudança dos comportamentos e estilos de vida face à influência dos média, levando
a americanização cultural e econômica, proliferação de doenças infecto-contagiosas. Não precisa de falar o que a gente está enfrentando agora, né? Olha só o que está ocorrendo. Mas ela é um vírus. Exatamente, essas doenças aí vão se espalhar pelo mundo, sendo bactérias, ou sendo vírus, ou sendo o que for. Proliferação do narcotráfico, crime organizado, aprofundamento da integração europeia, intensificação do comércio internacional e a transnacionalização das economias, a crescente vaga de refugiados. As pessoas se refugiam por fome, por guerra, por doença, por violência, por tudo. O aumento do número de imigrantes nos países industrializados, ou seja, as pessoas saem dos países subdesenvolvidos e vão para os desenvolvidos. Por que eles vão para lá? Em busca de melhor qualidade de vida, né? Melhorar para ganhar mais, para viver melhor. E chega lá, tem as pessoas que são xenofóbicas e vão acabar com elas, de uma maneira ou de outra. Exploração de crianças, mulheres e de minorias étnicas, né? Questão 17, nossa. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Além de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Qual o fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto? A resposta é melhoria na infraestrutura de transportes. Ao criar uma rede de transportes eficiente, os custos para exportação diminuem e tornam o princípio da globalização realidade. Por isso, a alternativa aí, que seria uma C, que eu não coloquei, né? Eu transformei essa alternativa C aí. Cadê aqui a caneta? Então, essa parte aqui não vai... Ai, gente, desculpa. A última linha lá da 17 você não vai copiar. Você vai copiar só a resposta da parte de cima lá. No final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. O mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Essa globalização perversa é essa que a gente acabou de ver agora, os riscos e os perigos da globalização, né? A questão é, uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das transformações citadas nos textos estão presentes respectivamente em que? Resposta: automatização dos processos fabris. O que é automatização dos processos fabris? Colocar muita máquina, muito robô, e aí as pessoas são dispensadas. Eu posso, por exemplo, dispensar 100 funcionários e comprar 30 máquinas. É lógico que elas vão ser caras no início, mas depois, com a velocidade, não tem erro na hora de montagem, na hora de fazer as coisas, não tem hora de almoço, não tem férias. Elas são programadas e elas trabalham 24 horas, entendeu? Então, isso aí é a automatização dos processos fabris e as pessoas perdem o emprego. E aumento dos níveis de desemprego, olha aí. O texto faz menção aos avanços da ciência, ocorridos com a segunda revolução industrial no final do século XX. Estes avanços sempre significaram eficiência na produção de trabalho, na produção, mais demissões e diminuição de emprego, porque a máquina substitui a força de trabalho do ser humano, né? E isso aí não é mentira, isso é verdade em qualquer país do mundo. Questão 19 foi do Enem de 2015, né? Porque tem gente que vai fazer Enem, tem gente que vai fazer só Enem e vestibular tradicional, né? Que é o comum. E é isso. Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho se não fosse o reforço em tecnologia que um gaúcho buscou.
Há pouco mais de 8 anos, ele usava o bico da botina para cavucar a terra e descobrir o nível de umidade do solo, na tentativa de saber o momento ideal para acionar os pivôs de irrigação. Até que conheceu uma estação meteorológica que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a quantidade de água de que a planta necessita. Assim, quando inicia um plantio, o agricultor já entra no site do sistema e cadastra a área, o pivô, a cultura, o sistema de plantio, o espaçamento entre linhas e o número de plantas, para então receber recomendações diretamente dos técnicos da universidade. A pergunta, né, ou que você tem que responder, a implementação das tecnologias mencionadas no texto garante o avanço de que processo? O monitoramento da produção. Ao descrever, garante então o processo do monitoramento de produção, né? Assim, os grandes latifundiários, todos eles têm esse monitoramento, todos. Por isso que cada vez mais eles colhem mais, porque é tudo mecanizado hoje, tudo. Ao descrever a utilização das tecnologias dentro do processo produtivo, o texto faz uma ponte entre as necessidades específicas do solo e o auxílio que podemos obter da ciência e das máquinas para melhorar o aproveitamento da terra. Entendeu como que funciona isso? Então, existe pessoas que têm, né, terras, uma grande quantidade de terra que são pessoas muito ricas, que eles têm ajuda, assim, tem pessoas dentro de laboratórios, né, como eles falam aqui, de pessoas de universidade e tudo, que eles têm ajuda dos satélites para dizer se está naquele momento certo mesmo e tudo do plantio daquilo que ele vai produzir, entendeu? Então é muita tecnologia no campo hoje. Então não tem nem o que falar sobre pessoas no campo. No campo vai ficar as pessoas que estão altamente qualificadas, aquelas que fazem curso voltadas a esse tipo de tecnologia para poder trabalhar com essas máquinas, com esses equipamentos. E última questão. Enem 2015 também. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Você viu aí que ele citou lugar do mundo inteiro onde são produzidos. Ele falou que um carro esportivo, mas isso acontece hoje com tênis, com montagem de tênis. O tênis, se você olhar, tem o solado, tem o cadastro, tem a parte de dentro que vai ser colada, tem tênis que é de couro e é costurado, tem o velcro que é colocado e tudo, cada pedacinho de um tênis, ele é feito em um lugar. Porque aí o processo sai mais barato, apesar de viajar o mundo inteiro, mas o processo sai mais barato. Então, o que acontece? Saindo mais barato, nós temos acesso ao produto, porque se for muito caro, somente as pessoas muito ricas vão poder ter aquilo. A viabilidade do processo de produção, ilustrado pelo texto, pressupõe o uso de que serviço? Olha só a pergunta, muito boa. Organização em rede e tecnologia da informação. O texto descreve uma cadeia produtiva que se desenvolveu em distintas partes do globo e que só é possível existir graças ao avanço de meios de comunicação modernos e velozes. Pronto, meus queridos, essa última questão aqui, ela é como se fosse um filme da globalização, o desenho, o retrato, a foto, do jeito que vocês quiserem chamar. É isso que é a globalização, é isso, beleza? Então, meus queridos, vamos lá, né? Vamos terminar mais esse vídeo aqui para que vocês terminem aí e vocês não joguem fora o meu trabalho e nem o esforço de vocês em fazer as atividades não seja em vão, beleza? Até mais então!